Meus irmãos e minhas irmãs, unidos na palavra do Senhor, hoje, no dia 10 de janeiro, queremos continuar a nossa jornada rezando, meditando, guardando no coração, colocando em prática de modo muito particular aquilo que o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39, tem a nos ensinar. Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado por estarmos aqui unidos pelos meios digitais. Muito obrigado por tudo o que você faz, pela sua consideração, pelo tempo que dedica a estarmos em sintonia, porque assim é um motivo a mais de fazermos este momento orante, esse momento de catequese bíblica, para que assim, mesmo você aí e eu aqui, nós estarmos unidos no Senhor, unidos na palavra do Senhor, unidos no Senhor Jesus. E esse trecho, ele conta que Jesus sai da sinagoga, ele já tinha curado um endemoniado, ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão está doente, ela está com febre, está de cama. A doença era sempre vista como ação do mal. E a pessoa que era doente, que estava doente, era tida como impura, era sempre excluída. Por isso que quando Jesus entra na casa, que eles contam essa situação para Jesus, Jesus se aproxima, segura na mão dela, ajuda ela a se levantar e ela, depois dessas 4 atitudes, ela se coloca a servir. Sabe, meus amigos, eu estava rezando, remoendo, meditando este evangelho e essas 4 atitudes de Jesus, porque ele não fala, ele não é da palavra no sentido da pronúncia, mas ele é da atitude, é o homem da atitude. Essas 4 atitudes, aproximar-se, segurar a mão, ajudar e se levantar, são 4 gestos que nós podemos fazer no dia a dia. Quantas pessoas que estão longe, que estão isoladas, que estão solitárias e que precisam da nossa proximidade. Aqui no texto é proximidade física, mas hoje, com a tecnologia e principalmente com essa amplitude de compreensão, nós podemos nos fazer próximos uns dos outros através de um telefonema, através de uma ligação, uma chamada de vídeo. Podemos sim fazer uma visita, esse aproximar-se, vencer as barreiras, não ficar isolado. São gestos que fazem a diferença na vida de qualquer pessoa. E principalmente se esse aproximar-se é para cuidar, é para socorrer, é para animar. Por isso, eu estava aqui me perguntando de quem eu preciso me aproximar. Jesus se aproximou daquela mulher doente e por causa disso trouxeram todos os doentes, todos aqueles que, conforme a mentalidade de então, estavam possuídos pelo espírito do mal, estavam afastados de Deus, e em Jesus eles se aproximam de Deus. O outro gesto, a outra atitude é segurar a mão. Segurar a mão significa de novo dizer para aquela pessoa que ela não está sozinha, é ser companheiro. Eu gosto muito da expressão ninguém larga a mão de ninguém, porque nós vamos formando uma corrente do bem, uma corrente da esperança, uma corrente da fraternidade. Segurar a mão. Esse segurar a mão para ser suporte, para ajudar a pessoa, porque é o terceiro gesto, a terceira atitude. Ajudar. Ser
instrumento, ser bênção, ser apoio para aquela pessoa, para aquela situação, para aquela família, porque quantas pessoas que estão precisando da nossa mão amiga? E quantas vezes que as nossas mãos, elas se retraem, quantas vezes que as nossas mãos não se estendem, ficam secas, e ajudou a levantar-se. Aqui ela saiu daquela situação, é sair daquela realidade tão terrível. Da mulher, da sogra de Simão, era a doença. Mas quantas pessoas que têm outras situações que precisam se levantar? Pensemos, por exemplo, uma pessoa que passou pela situação ou está passando pela situação do luto, do desemprego, da depressão. Quantas pessoas que estão caídas, prostradas e que precisam ser socorridas, ajudadas. Veja que quem recebe a graça, meus amigos, como a sogra de Simão recebeu, ela não fica para si, ela se coloca a serviço, ela se torna uma diaconisa, até porque a palavra original lá no Evangelho em grego é diaconia. E nós? Qual é a graça que recebemos e que nos colocou a serviço do irmão, da irmã? A graça da vocação, por exemplo, a graça de nos colocar a serviço, de sermos voluntários, de sermos pessoas generosas, sempre a serviço. Porque quem recebe um presente ou recebe ou dá testemunho, faz-se testemunha, porque recebeu a graça e agora quer que outras pessoas também o recebam. E veja que Jesus, ele não só curou aquela mulher, ele a deu capacidade para que ela se colocasse a serviço. Assim é conosco, quando recebemos uma graça, nós queremos nos colocar a serviço, servir aos irmãos. Por fim, meus amigos, quando tudo isso acontece, a vida de Jesus, dos discípulos está muito corrida, mas ele acha um tempo para poder conversar com Deus, na intimidade com o Pai. E aí o texto diz que ele se levantou, e esse verbo levantar não é igual ao da mulher, que é ficar de pé, mas é ressuscitar. Ele vai fazer a experiência do Pai para ter discernimento na sua missão, para poder continuar se aproximando, para poder continuar segurando na mão, ajudando a se levantar e a servir, porque ele é o exemplo de serviço. Por isso, além de sermos pessoas práticas, pessoas de atitude, precisamos ser pessoas orantes, porque senão seremos simplesmente funcionários. E o Senhor não nos quer apenas funcionários. O Senhor nos quer como imitadores, como pessoas que façam do jeito que Ele faz. E essa atitude de Jesus orar, nos motiva a também sermos orantes e principalmente a termos presente que com Jesus tudo pode ser solucionado. Talvez não do jeito que nós queiramos, mas ele dá sempre uma solução. E quando os discípulos querem ficar famosos, querem fazer pose, querem aproveitar aquele espetáculo do sucesso, ele diz: vamos adiante. Eu não posso ficar parado, tenho que ir para outras regiões pregar. E essa expressão pregar é o querigma, é a mesma palavra. Ele tem que anunciar que o reino de Deus está próximo. Vamos lá, meus amigos, vamos deixar que Jesus se aproxime de nós. Vamos segurar bem firme nas mãos dele. Vamos deixar que ele nos cure, que tire todas as febres que nos deixam enfermos. Vamos rezar como ele rezou, com ele, e nos coloquemos a serviço uns dos outros, porque é no serviço e na oração que nós somos testemunhas de Jesus.
Muito obrigado por essa parceria, por essa companhia, por essa sintonia. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir. Se puder, compartilhe com mais alguém esta palavra e vamos deixar que Jesus vá nos ensinando como devemos seguir o nosso caminho de vida. Tchau, tchau.